Seguimos com o nosso noticiário, Diane, para trazer agora um assunto que está gerando muita polêmica aqui na capital amazonense. Eu vi pela primeira vez, e eu vou dar os créditos aqui, divulgado pelo jornalista Mário Adolfo. Mário Adolfo Filho divulgou, eu vi isso na rede social, depois pipocou em várias páginas e é um assunto que está gerando polêmica. E esse assunto veio à luz agora, mas o que a gente vai falar agora aconteceu no dia 1º de março, durante uma live realizada no YouTube por membros do MBL de São Paulo, o Movimento Brasil Livre. Nesta live, membros do MBL atacaram a Zona Franca de Manaus, o principal modelo econômico de desenvolvimento regional aqui do Brasil. É assim que muita gente classifica o desenvolvimento do norte aqui do país. Na live, que posteriormente virou um corte no YouTube, com o título Ideia de M, eu não vou completar aqui porque vocês sabem muito bem do que se trata, é assim que está o título da live na thumb, Ideia de M, e Precisamos Acabar com a Zona Franca de Manaus, é assim que está intitulado lá no YouTube. O MBL, esses membros do MBL, que a gente não vai destacar o nome porque não vem ao caso, porque essa ideia parece ser do Movimento Brasil Livre, do MBL, um movimento de São Paulo. Então não vem ao caso destacar o nome das pessoas que falaram, porque é uma ideia do movimento. O MBL defende o fim da Zona Franca de Manaus e a transferência dos incentivos fiscais, ou seja, da Zona Franca, para São Paulo, porque, segundo eles, é um ambiente mais competitivo e que faria o Brasil crescer mais e ficar mais rico. Mas parece que os integrantes do MBL ignoram a importância do Norte e a importância do Brasil como um todo, né? Já que nós também fazemos parte do Brasil. E nessa live os integrantes ignoram a importância da Zona Franca para o desenvolvimento e manutenção do norte do país. A gente vai acompanhar aqui um trecho, um corte que está sendo amplamente divulgado, e você acompanha agora aqui na nossa programação no rádio também o que disseram aí os integrantes do MBL, o Movimento Brasil Livre. É um corte de pouco mais de 2 minutos que a gente acompanha agora. Polo industrial de São Paulo levar para os interiores. É que polo industrial? Nem tem. Já não tinha mais nada. Zona Franca. A Zona Franca que tá lá em Manaus? Ó, a Zona Franca. Quanto que eu odeio a Zona Franca? A minha tese. Quanto que eu odeio a Zona Franca? Pode falar. Olha lá, agora eu vou falar. Não, porque o lobby que rola ali naquela zona não maldita. Tem problema. Pera. Se você botar a Zona Franca de São Paulo, pode deixar a Zona Franca de Manaus acontecer que ela morre no dia seguinte. Acabou. Exatamente. Tem um vídeo do... Eu esqueci, um dos economistas que trabalhou no Ministério da Fazenda do período Lula, eu esqueci o nome dele. Ele fez um TikTok que acabou viralizando. TikTok não, ele tá numa palestra, foi clipado, isso virou um TikTok, ele explicando como que funciona a nossa indústria de Lego, basicamente. Sei lá, chega as peças da China, vão pro porto de São Paulo, sobem a serra, são arrumadas de alguma forma, voltam pro porto, vai pra Zona Franca de Manaus, de navio, lá eles montam, eles apertam meia dúzia de parafusos, devolvem pra São Paulo e dali espalha por todo o país. Tudo aqui no Brasil é mais caro? Sim, tudo aqui no Brasil é mais caro por causa dessa putaria burocrática que é a Zona Franca de Manaus. Que é a ideia estúpida de, não, vamos industrializar o meio da Amazônia. Não, mas foi o Marcos Lisboa que falou. Boa parte dos bens consumidos no Brasil são mais caros por causa disso mesmo? Sim, a maior parte. É sério? Tem vários fatores, mas é de fato assim. A questão logística. Esse é um fator muito relevante. Muito relevante. Meu Deus, que país idiota. Eu não tinha me percebido que isso era tão relevante assim. Tipo, eu sabia que era ruim, mas eu não achava que correspondia a tanto. Que era, tipo, um fator tão, assim, sabe, grande. Olha pra China e vê as zonas econômicas especiais. As zonas econômicas especiais na China estão todas na costa, porque para escoar a produção, muito fácil. Aqui no Brasil a gente enfiou ela no meio da Amazônia. Não tem infraestrutura para tirar nada de lá, exceto o barco. É estúpido. Para dar um exemplo completamente aleatório, para levantar a Arena Amazonas, a Arena Amazônia, foi utilizado em barco. Eles mandaram tudo via barco. E é isso. É ridículo. É uma estupidez econômica sem tamanho. Mas esse desenho do Pacto Federativo que você fez aí, Pedro, eu até concordo, viu? Faz aí uma Zona Franca no Sudeste, em São Paulo, bota vocês pra trabalhar bastante, quer dizer, você já tá no mato, bota aqui os industriais pra trabalhar bastante e a gente fica de boa.
Muito bem, tá aí as falas de 3 integrantes do Movimento Brasil Livre, MBL, de São Paulo, sobre a Zona Franca de Manaus. E, Diene, com esse discurso, esses integrantes do Movimento Brasil Livre, MBL, eles mostram a total ignorância, no sentido literal da palavra mesmo, não é com o intuito de ofender. Ignorância é não saber sobre o tema Zona Franca de Manaus e a importância dela para o desenvolvimento do norte do Brasil. Zona Franca que gera aproximadamente 500 mil empregos diretos e indiretos, alimenta o mercado interno com dinheiro injetado no comércio, o setor de bens e serviços, de bares e restaurantes. Financia também, inclusive, a universidade pública, que forma tantos e tantos profissionais. Eu estou falando da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas. Eles não conhecem. O MBL é ignorante quanto à importância da Zona Franca de Manaus. E eu não estou ofendendo o MBL, não. Ignorante é no sentido de não saber, de desconhecer. Porém, nós convocamos aqui quem conhece da Zona Franca de Manaus e da sua importância, para a gente deixar isso muito claro para o ouvinte da Band News Difusora FM. E quem está conosco é o Dr. Tomás Vasconcelos, economista, ex-superintendente da Zona Franca de Manaus, ex-superintendente da SUFRAMA, e vai conversar conosco e explicar para o ouvinte de Manaus, para que nós tenhamos conhecimento da importância da Zona Franca para a gente, para reforçar essa informação que nós sempre passamos por aqui. Dr. Tomás Nogueira, seja bem-vindo mais uma vez conosco. Muito obrigado pela gentileza de nos atender. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Jenny. É uma satisfação estar aqui com vocês. Eu já inicio dizendo que você realmente foi gentil, utilizando, digamos, o étimo da palavra, ignorante. Mas eu lembro como tem sido colocado nas últimas vezes que o ignorante, aquele que ignora, não tem capacidade cognitiva de saber o que ele não conhece, porque ele ignora, né? Então, esse primeiro ponto ele não sabe. No entanto, tem outro lado que eu vou permitir avançar. É a arrogância de falar sobre o que não conhece. Isso é fato. Ou seja, eles ponteiam sobre aspectos que são absolutamente absurdos do ponto de vista da realidade fática. Primeiro ponto. Eu tenho destacado isso e numa conversa anterior que nós tivemos aqui, eu digo que uma das grandes batalhas que a gente tem que travar é a batalha da comunicação. A sociedade brasileira não conhece a Zona Franca de Manaus, os seus aspectos absolutamente fundamentais, que faz bem para o Brasil, não é só para a população do estado do Amazonas, não, faz bem para o Brasil. E essa guerra nós temos perdido. Agora, qual é a relevância dessa manifestação desse instante? Eu diria que diz mais sobre eles, esse aspecto que você já destacou, que é o desconhecimento sobre a realidade, do que efetivamente significar um risco para o modelo Zona Franca de Manaus. A gente tem que travar essa batalha. Mas por que não é um risco nesse momento? Porque nos últimos 2 anos, no ano de 2023 e no ano de 2024, nós passamos por um processo de reforma constitucional na área de tributação, onde esse tema foi dissecado, foi discutido em audiências públicas no Senado, em debates com jornalistas, em debates públicos, e quem pôde acompanhar sabe, então, hoje um pouco mais sobre a Zona Franca de Manaus. E a decisão foi tomada no Congresso Nacional, primeiro reformando a Constituição, mantendo a Zona Franca de Manaus com o seu diferencial competitivo até 2073, e depois de 2024, na regulamentação, ajustando para que as normas pudessem fazer esse diferencial competitivo. Essa decisão foi tomada porque quem se debruçou sobre esse tema conheceu e sabe que a Zona Franca faz sentido no Brasil. Mas por que a Zona Franca faz sentido no Brasil? Ou será, me permita me aprofundar um pouquinho, prolongar um pouquinho mais, ou será que nós não somos refém desse modelo, como defendem alguns? Veja, a Zona Franca de Manaus, ela é uma decisão estratégica que ocupou econômica socialmente a Amazônia. Quando nós começamos esse processo, tal como hoje, mas de forma mais acentuada, a Zona Franca, a Amazônia era e continua sendo, né, mas um objeto de cobiça mundial. É muito longo para a gente explicar aqui, mas foi proposto pelo Instituto Hudson que a gente abrisse mão da soberania, que fizesse grandes lagos, uma coisa, com todo respeito aqui, uma porra louquice. Depois,
o próprio presidente da França, François Mitterrand, defendeu que o Brasil tivesse uma soberania mitigada sobre a Amazônia, dada a importância que ela tinha para o mundo. E o Brasil fez uma solução que permitiu a ocupação econômica e social, como eu falei, como mecanismo de preservação da floresta. Veja, nós estamos num quadro de extremas mudanças climáticas. Mas se o Amazonas não tivesse preservado, se o Amazonas tivesse a cobertura vegetal, por exemplo, que tem no limite do Pará, nós já estávamos vivendo a tragédia ambiental. Então foi esse mecanismo econômico que gerou renda, que gerou emprego formal, que permitiu que a principal atividade econômica fosse concentrada no mínimo do território, menos de 0,5% do território de todo o Estado, e gerou recursos para a administração pública e para as pessoas, e com isso preservou a floresta. Essa questão é que esses rapazes mal informados não veem. Deixa eu dar alguns dados interessantes para a gente entender isso. É verdade, é porque esse é o último dos argumentos que os outros todos foram destroçados e eles aparecem agora de diversas formas. O nome bonito em inglês chama misallocation. É como se você estivesse alocando indevidamente os investimentos das empresas. Mas isso é uma bobagem. Por quê? Primeiro ponto, a maioria dos produtos que a gente aqui produz não se produziria no território nacional se não fosse com favor fiscal. Ora, se eu vou conceder favor fiscal, por que eu vou conceder para concentrar a atividade econômica e não para distribuir a riqueza no país de forma com externalidades extremamente positivas, como eu falei, a ambiental é a maior delas. Mas mais do que isso, essa descentralização faz com que haja uma distribuição e uma atividade econômica ao longo do trajeto. A maioria dos amazonenses e dos brasileiros não sabem que as duas rotas aéreas mais maiores do Brasil, mais intensas, é Manaus-Guarulhos e Guarulhos-Manaus. Então, isso é um ponto que é positivo para a geração de receita, de geração de atividade econômica. Por outro lado, quando você utiliza outro modal, que a gente chama aqui do nosso rolão caboclo, rodo fluvial, ele, para entregar, não vou nem falar em São Paulo, mas para entregar uma mercadoria em Recife, que vai pelo fluvial e depois por rodoviário, ele gera atividade econômica ao longo de todo esse caminho. Se ele vai entregar no Mato Grosso, via Porto Velho, ele gera economia em todo esse caminho, atividade econômica. Então, isso é positivo para o país. Objetivamente, eu não vejo maior risco, porque do ponto de vista legal, essa questão foi consolidada na reforma constitucional da tributação, mas isso traz para a gente, de novo, a obrigação de travar esse debate da comunicação, de esclarecer, está errado, isso funciona aqui para o Brasil, isso trouxe uma oportunidade de geração de tecnologia. Você falou muito bem sobre a questão da Universidade Pública, da UEA, que é financiada completamente pelo Polo Industrial de Manaus, mas existem outras externalidades no desenvolvimento tecnológico, nos institutos que nós agregamos hoje na Zona Franca de Manaus. Então, nós geramos emprego de qualidade, a pontos, sim, e esse tem que ser agora a nossa preocupação, a pontos de correção. Se você melhorar as condições de trabalho, a remuneração, isso é importante. Mas que faz bem para o Brasil, eu não tenho a menor certeza. Eu sempre gosto de dar um dado. Em 1960, Manaus tinha 170 mil habitantes. Essa cidade hoje tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, nós crescemos, o Brasil cresceu 200% entre 1960 e hoje. 200%. A cidade de Manaus cresceu em 1.200%. Então, nós geramos emprego, atividade econômica, um número de pessoas muito maior, não apenas para os amazonenses, mas para todos aqueles que migraram e vieram a construir sua vida aqui. Então, eu digo que isso diz mais sobre eles do que sobre a gente. Tem que contestar, não vejo um risco jurídico, não vejo um risco legal, não vejo uma onda disso. É apenas pessoas que têm orgulho da sua ignorância e isso gera uma certa arrogância. É o que eu vejo dessa discussão. Doutor Tomás, o senhor não acha que tem nenhum
pano de fundo em relação para eles terem trazido esse assunto à tona dessa forma? Então, né? Não vejo. Já lhe respondo de forma objetiva. Eu vejo isso só como um preconceito mesmo que está internalizado. De novo, do ponto de vista estritamente legal, nós já fizemos a reforma da Constituição e nós já fizemos uma lei que foi sancionada no dia 16 de janeiro, e isso é de um esforço monumental. Isso depende de um quórum qualificado no Congresso Nacional, essa decisão recente, e não há uma coisa que possa mudar isso com facilidade. Pelo contrário, isso tem prazo certo, e quando tem prazo certo, isso gera direito adquirido. Vamos espernear um pouquinho, deixa espernear até 2073. É apenas o que eu falei, né? Essa visão distorcida. Só isso, na minha visão. Doutor Tomás, eu queria só que o senhor colocasse uma outra questão aqui para os amazonenses que estão ouvindo a gente, e para quem esteja ouvindo a gente também em todo o Brasil ou no mundo por meio da internet, é que muito se fala sobre o Brasil bancar, né? O Brasil carregar nas costas o Amazonas, a Amazônia, por causa da Zona Franca. Nessa live, esses integrantes aí da MBL falam, inclusive, que se levasse uma Zona Franca para São Paulo, o Brasil cresceria mais e São Paulo poderia bancar os outros estados com uma mesada, por exemplo. Aí citaram a Bahia, citaram o Amazonas. Só que a gente tem que ressaltar que o polo industrial de Manaus vem conseguindo faturamento recorde. Dados do governo federal mostram que de janeiro a dezembro de 2024, o polo industrial de Manaus faturou um montante recorde de 204 bilhões de reais. E tem a informação atual, divulgada também pelo governo federal, de que o polo industrial faturou 17,85 bilhões em janeiro desse ano, um crescimento de 14,54%. Então, cresceu nesse ano 14,54% e o faturamento recorde, que eu falei agora há pouco, é um crescimento de 16%. Ou seja, o polo industrial de Manaus arrecada para o Brasil também. Não é como se o Brasil carregasse por causa da Zona Franca, não é isso, doutor Tomás? Você tocou em algum... Só dentro desse assunto ainda, doutor Tomás, porque eles colocam como se a Zona Franca fosse em São Paulo, eles arrecadariam muito mais do que o Amazonas, né? Eu queria que o senhor só incluísse aí na sua resposta essa questão também. Dois aspectos fundamentais nas perguntas que vocês fazem. Um é a geração de receita pública, a arrecadação, e o outro, que está subliminar no que eles falam, é sobre, vamos usar a palavra aqui como se fosse só maquiagem, né? Aperta uns poucos parafusos, foi a expressão que eles utilizaram. Então, deixa eu dizer um negócio para você, para o amazonense que nos ouve, que talvez não tenha esse dado. O Amazonas é um dos maiores provedores de recursos para a União e para utilizar em outras unidades da Federação. Como assim? Vamos lá. A gente é um dos maiores arrecadadores de tributos federais. Eu estou falando só de tributos federais na região norte, isso não deve se alterar. E desses tributos federais, o Amazonas fica com apenas 26%. A dizer, de cada R$100 que nós arrecadamos, o Amazonas fica com 26. R$74 vai para utilizar em algum outro estado da federação. Não volta de forma obrigatória para o Amazonas. Então, o Amazonas, sim, hoje ajuda ao desenvolvimento das demais regiões do país. Ok, o senhor está dizendo isso, mas se isso fosse em São Paulo, não poderia melhorar? De novo, nós não teríamos competitividade para a maior parte dos nossos produtos se não fosse concedendo benefício fiscal. A lei de informática mostra isso. A lei de informática, a gente produz informática com benefício fiscal não apenas na Zona Franca, mas também fora dela. Se não tivesse benefício fiscal fora dela, não teria competitividade. Então, eu quero que a gente seja um pouquinho mais claro nisso, que talvez não tenha sido. Eles dizem o seguinte: tira da Zona Franca, a primeira hipótese, não foi essa que eles colocaram aí, mas a discussão disso. Tira da Zona Franca e põe em outro local na cidade de Manaus, ou no país, em São Paulo. E aí a gente ia arrecadar mais impostos. O primeiro ponto é: não tem competitividade para produzir fora de Manaus se não for com benefício fiscal. Se isso que eu estou dizendo não é verdadeiro, então basta tirar o benefício da informática. Aí vai gerar mais imposto, é verdade, mas não vai ter competitividade. Então essa premissa é falsa. A segunda premissa é o seguinte: não, mas a gente pode fazer uma Zona Franca aqui
em São Paulo é que não há sentido em São Paulo. A zona econômica especial de descentralização. Esse é que é o ponto básico. Não de concentração. São Paulo tem a economia mais concentrada da América Latina. Por que eu preciso dar favor fiscal? Se eu der favor fiscal em São Paulo, muito provavelmente o valor desse favor fiscal vai ser absorvido só pela empresa e não tem as externalidades que tem em colocar em Manaus, essas coisas positivas de que eu me referi. Mas vamos colocar também o último ponto, que eles sim fizeram referência, que é só apertar parafuso, que também é uma crítica recorrente. Isso não é verdade. Tem dois aspectos. Um é que nós temos alguns produtos, a cadeia é extremamente verticalizada dentro da cidade de Manaus. A gente cita sempre o exemplo do polo de duas rodas, que tem empresa que vai dar fusão do motor, fundição do motor, do aço, do alumínio líquido a fazer a fundição do motor e até tudo tecnologia embarcada. Por outro lado, e eu tive a oportunidade de dizer isso para o povo do Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, que há uns 4, 5 meses reunimos, e disse, não, o que vocês têm lá são meras montadoras. 2 pontos, não são meras montadoras. Primeiro. O segundo é que ser montadora não é necessariamente um favor negativo, um aspecto negativo. Pense comigo, Jenny, os ouvintes, Rafael, como é que a gente chama as fábricas de automóveis? Elas são montadoras. Elas são agregadoras. Você tem um projeto e as partes vêm de N locais, de N empresas distintas. Assim também é, por exemplo, a Boeing, assim é também a Airbus. Eu gosto de colocar, se você for na internet buscar, no buscador da internet, você vai ver que as partes e peças de aviões vêm de continentes distintos. Há um vídeo que eu digo que é emblemático, que é uma carreta de madrugada transportando turbinas para Airbus com frequência, passando em vilarejos medievais da França, onde cabe mais um palmo de um lado da casa, um palmo do lado da outra casa, e eles vão passando. Por quê? Porque isso é uma integração econômica, e é isso que a Zona Franca faz. Então, só para concluir, não é verdade que a gente deva favor ao país, nós entregamos mais recursos para a União do que recebemos, não é verdade que uma Zona Franca em São Paulo seria melhor do que a Zona Franca de Manaus, e não é verdade que nós somos só apertadores de parafuso. Da porta da fábrica para dentro, nós temos as melhores tecnologias, muitas já na indústria 4.0, muito desenvolvendo soluções que são exportadas a partir de Manaus para as unidades fabris do mundo inteiro. Então, o que falta mesmo é travar essa discussão. Eu digamos, sou um pouco sucinto e às vezes não muito claro, pelo espaço que a gente tem aqui, que não pode tomar todo o seu tempo. Mas eu acho que nós temos de travar esse debate sobre a validade da Zona Franca de Manaus sempre. Dr. Tomás Nogueira, economista, ex-superintendente da SUFRAMA, esse espaço que nós investimos e não tomamos aqui com o senhor conosco é muito importante para que a gente possa falar diretamente com o nosso público. A nossa intenção, ao lhe trazer aqui, é lhe convidar, e o senhor com a gentileza de sempre nos atender, é para a gente falar diretamente com os amazonenses, porque não existe digamos assim, um debate entre quem assume a sua ignorância no sentido literal da palavra, até com certa arrogância, como o senhor destacou. Não existe um debate desse tipo de pessoa com o senhor, que é alguém que entende do assunto, que foi superintendente da SUFRAMA, que é economista e que vive isso também. Isso não é um debate. Isso é a gente trazer aqui, nesse espaço, a explicação para o público do Amazonas, para o amazonense, que muitas vezes acaba não se interessando pelo assunto. Então a gente precisa falar sobre isso. Essa foi a nossa grande intenção. Você pontuou de forma muito correta, muito correta. Eu tenho apenas uma pequena correção a fazer. Nessa discussão de reforma tributária, eu tive a oportunidade de trabalhar com 3 grandes economistas, Dr. Farid Mendonça, Dr. Marcelo Pereira e Dr. Afonso Lobo.
Mas esse seu amigo, ele no máximo é classificado como um tributarista. A minha formação é direito. E sempre fazem isso, e alguns economistas ficam chateados, porque evidentemente eu não sou. Né? Estou só fazendo essa pequena correção, mas eu acho que o posicionamento que você traz é muito importante. Se você, eu digo sempre, se você é cabeleireiro, açougueiro, advogado, jornalista, empresário, o modelo Zona Franca em Manaus, o modelo Zona Franca impacta a sua vida, então isso é alguma coisa que você tem de conhecer. Agora, o pano de fundo dessa discussão, não posso deixar de dizer, é uma visão política torta. Por quê? E torta mesmo, isso tem se repetido em diversos locais. Ou seja, ela não vê a questão da distribuição da renda dentro do território brasileiro, ela não vê a questão do desenvolvimento. Porque senão não teria se explicitado dessa forma, digamos, tão arrogante. Doutor Tomás Nogueira, obrigado por mais uma vez nos atender, obrigado por mais uma vez falar com o público da Band News Difusora FM, da Difusora do Amazonas, e obrigado por compartilhar o conhecimento conosco nesse assunto tão importante e nos ajudar a fazer com que a população de Manaus entenda a importância daquilo que é dela. Até a próxima. À disposição sempre.